Galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, na aula passada a gente conceituou a terminologia de hardware, né? Qual que é a importância para o funcionamento do computador. Na aula de hoje nós iremos abordar sobre o conceito de software, né? Bom, o que seria software, galera? Software nada mais é do que toda a parte lógica do computador. É tudo aquilo que você pode ver, mas não pode tocar. Diferentemente da parte de hardware, que é tudo aquilo que você pode ver e pode tocar, o software é tudo a parte lógica, né? Uma analogia bem tranquila para vocês entenderem sobre questão de concurso público. O hardware seria toda a máquina em si. O software seria toda a parte abstrata, é como se fosse o pensamento. O corpo humano a gente não tem os nossos órgãos a gente pode tocar, né? Já vamos supor que o software seria a alma do corpo humano. Nós não podemos tocar na nossa alma, mas a gente sabe que a gente tem, né? Então a gente tem um pouco de conceito do hardware e do software. Bom, partindo da parte de software, você precisa entender que nós trabalhamos com licenciamento. Professor João Kleber, o que seria licenciamento? Licenciamento nada mais é do que a forma que você possa utilizar esse software. Independente se for um sistema operacional, se for um aplicativo, todo e qualquer tipo de programa tem um tipo de licenciamento. E aqui nós iremos abordar todos os tipos que existem. O primeiro tipo seria o software livre, o segundo, copyleft, o terceiro, software proprietário e o último, open source, também chamado de código aberto. Então, nós temos 4 tipos de licenciamento. Traduzindo, nós temos 4 tipos de uso de um software, correto? Bom, vamos ao primeiro. O primeiro seria software livre. Software livre, ele nasceu da ideia de liberdade, né? Professor João Kleber, o que seria essa ideia de liberdade? Os cientistas naquela época, da década de 80 para a década de 90, eles tinham propósito que todas as pessoas elas poderiam ser livres, elas poderiam utilizar, elas poderiam distribuir, elas poderiam estudar. Então, para que você consiga entender a ideia de software livre, eu quero que vocês gravem 4 verbos. Professor, quais são esses verbos? Executar, estudar, redistribuir e aperfeiçoar. O que seria isso? Você tem a liberdade de executar o aplicativo. Você tem a liberdade de estudar o programa em si. Você tem a liberdade de distribuir, de compartilhar esse software com outras pessoas. E você também pode ter a liberdade de aperfeiçoá-lo. Poxa vida, eu vi que esse software poderia ser mais intuitivo, mais atrativo, mais atraente. Bom, você pode melhorar e fazer todos os outros verbos, que seria executar, estudar, redistribuir e aperfeiçoar. Então a ideia de software livre seria o que? Você pega um software, você utiliza da forma que achar necessário, você pode se adaptar, você pode personalizar ele e você pode também redistribuir, você pode compartilhar para outras pessoas. Tudo isso, né, da forma que você achar necessário. Tem uma coisa que é interessante a gente colocar no software livre, que é o seguinte. Vamos pegar o caso do Linux. O Linux é um software livre? Sim, o Linux é um software livre. Todo mundo tem ideia que software livre, né, tem o mesmo conceito de software freeware que vocês vão ver lá na frente. É diferente, porque é o seguinte, hoje nós trabalhamos com pessoas, né? Infelizmente, tem pessoas que não têm boas intenções, né? Tem pessoas que agem ilicitamente, né? Então, o que acontece? A ideia do software livre é uma comunidade de programadores, né? Qual que é a ideia em si? Pessoas que têm o mesmo objetivo para melhorar o software em si. Só que acontece, existem pessoas que não vão utilizar esse software que você pegou e melhorar, eles querem denegrir a imagem, né? Ou eles podem colocar algum tipo de vírus, ou, por exemplo, eles podem repassar para outra pessoa de maneira errônea, enfim. Então existe uma comunidade por trás do software livre, que eles vão verificar se você está realmente fazendo coisas boas ou você está fazendo coisas ruins. Por exemplo, eu peguei um software Linux e eu quero criar uma nova versão, que a gente chama na informática de distro. Eu quero criar uma distro chamada LAC Linux, né? Eu posso criar, professor João Kleber? Claro que pode, só que tem um porém. Você vai pegar o código-fonte porque você tem o poder de executar, de estudar, de redistribuir e tem o poder de aperfeiçoar. Por exemplo, você encontra o código-fonte do Linux em qualquer parte da web, né? Peguei o código-fonte do Linux, melhorei, coloquei as imagens que eu achei necessário, deixei mais atrativo, deixei mais leve, né? E aí o que acontece? Eu posso já compartilhar? Não. Existe um trâmite, existe um processo para ser feito.
feito. E esse trâmite é o que? Existem programadores espalhados pelo mundo, que são as comunidades, que eles vão pegar esse código-fonte que você melhorou, né, e verificar se as suas intenções realmente são boas. Se as suas intenções realmente for boas, beleza, vai ser homologado e a gente vai ter uma nova versão de Linux, que é o Linux LAC, né? Então essa é a ideia do software livre, é compartilhar para todas as pessoas, mas se autoajudar. Só que tem um porém. Para que existam essas pessoas trabalhando por trás para verificação, validação desse sistema, existe um custo, gente. O cara tem demanda de tempo, a pessoa tem que ter equipamento, a pessoa tem uma série de quesitos que precisam ser mensurados, né? Ser medidos. Então isso demanda tempo. Para que isso possa acontecer, eu preciso arcar com essa comunidade. E como que seria, por exemplo, como seria esse tipo de trabalho, podemos dizer assim? É o seguinte, por exemplo, você baixou o Linux da internet, você não vai pagar nada, correto? Você pode utilizar, estudar, fazer o que você quiser. Agora vamos supor, você quer ter um suporte desse sistema. Ah, deu um problema aqui, eu quero que conserte. Esse valor vai ser cobrado, né? Por exemplo, não queria baixar da internet, eu queria um CD do Linux, eu queria um DVD do Linux. Você pode? Claro que pode, professor João Kleber. Só que para que você pague, para que você pegue o sistema operacional em si através de CD ou DVD, você paga um valor. Claro que esse valor é irrisório. Mas para onde que vai esse valor, professor João Kleber? Esse valor vai para sustentar a comunidade que trabalha em prol das melhorias do software. Então, a gente pode falar o seguinte, que software livre vem da ideia de liberdade, né? Liberdade do quê? De executar, de estudar, de redistribuir e de aperfeiçoar. Eu posso melhorar o sistema? Pode e deve, né? Só que eu não posso colocar um sistema, né, no ar sem antes que ele seja homologado. Então existe um trâmite e para esse trâmite a gente precisa remunerar. Essa remuneração seria o quê? Para a sustentabilidade da comunidade em si. E como que se dá essa sustentabilidade? Através de manutenção, através de compra de CD, DVD, dessas formas, né? Então a gente não pode associar a ideia de software livre com software gratuito. Às vezes a gente tem que cobrar para que a comunidade consiga sobreviver. Mas a ideia central é liberdade. Tranquilo? Entendemos o conceito de software livre. Vamos para alguns exemplos. Como eu citei anteriormente, como a gente ia desenvolver um software Linux LAC, nós temos o Linux, nós temos o GIMP. Para quem não conhece o GIMP, é um programa de manipulação de imagens, né? E nós temos o nosso navegador, Google Chrome também, que é baseado em software livre. Bom, entendemos o conceito, entendemos os exemplos e vamos para o próximo tipo de licenciamento. Copyleft. Copyleft, ele surgiu da ideia de corporate, né? De corporação. Só que a ideia dele é fazer uma alusão, né? Como que seria essa alusão? Em vez de ter os direitos privativos, a gente vai ter os direitos o quê? Livres. Como assim livres? Vamos pegar a ideia que eu citei anteriormente, que a gente vai desenvolver um software, um sistema operacional, né, chamado Linux LAC, né? O que acontece? Eu peguei o software Linux base, né, na internet, gratuitamente, porque ele é um software livre, melhorei esse sistema, né, deixei ele mais atrativo, deixei ele mais leve, deixei ele rodando em celular, em tablet, enfim. E o que acontece? Essas melhorias que eu implementei no sistema operacional, eu vou cobrar, porque eu demandei tempo, né? Porque eu tive um gasto, eu tive que fazer muito estudo. Então, a ideia de copyleft seria para quê? Para você não poder cobrar pelas melhorias que tu fez. Então, o que seria o copyleft? Do jeito que você pegou, você tem que compartilhar. Se você pegou gratuito, mesmo que você faça qualquer tipo de alteração benéfica, né? Porque tem que ser benéfica para ser homologada, você não pode cobrar pela sua melhoria. Então, do jeito que você pega, você tem que compartilhar. Então, a ideia de copyleft é o seguinte, do jeito que a pessoa pega o sistema, independente se for o sistema operacional, se for um aplicativo, ela tem que compartilhar da mesma forma que pegou, beleza? Então, essa que é a ideia de copyleft, que faz uma alusão de copyright, né? Então, do jeito que pegou, você tem que compartilhar. Não interessa se você não fez ou não fez se você fez ou não fez nenhuma alteração. Se você fez uma alteração, você vai ajudar outras pessoas, né? Vai deixar o software mais dinâmico, mais rápido e atraente. Só que você não pode cobrar por ele, até porque você pegou um software já pronto gratuitamente, agora você que fez
uma pequena melhoria e quer cobrar, não é justo também, né? Então essa que é a ideia de copyleft, né? E aí a gente vem a ideia de freeware, né? Freeware significa o quê? Uso gratuito, somente o uso. Você não tem acesso ao sistema em si, você não pode implementar uma melhoria. Quer ver um exemplo bem prático? Android, né? O Android ele tem uma versão que você não... Perdão. Logo depois corta essa parte. Bom, copyleft, então a gente viu que é a ideia do que? Do jeito que você pegou a licença, você tem que... Copyleft, então... Concluindo então, galera, copyleft vem da ideia do que? Do jeito que você pegou o software, você tem que compartilhar esse software. Se você pegou ele gratuito, mesmo que você faça qualquer tipo de alteração, ele tem que ser compartilhado gratuitamente. Então, essa que é a ideia. Bom, vamos para o próximo. O próximo seria freeware. O freeware significa o que, professor João Kleber? Uso gratuito, somente uso gratuito. Exemplo disso, WhatsApp. Você só pode utilizar o WhatsApp. Você não pode, por exemplo, compartilhar o WhatsApp. Você não pode alterar o código-fonte. Você não pode deixar ele mais atraente, né? Mesmo que vocês tenham algumas configurações para personalizar, a ideia central é que você, do jeito que pegou, você vai utilizar ele, conforme as regras de uso. Então, o freeware seria o que? Você não paga, mas você tem que seguir as regras impostas pelo software em si. Então, somente o uso seria gratuito. Você não pode fazer mais nada do que isso. Beleza? Vamos adiante. Software proprietário. O que é um software proprietário? Software proprietário também, em questão de concurso público, cai como o seguinte: comercial, né? O que seria? Você só pode utilizar mediante pagamento. Se você não fez o pagamento, né? Bom, o que seria o software proprietário, né? Também chamado de software comercial. Você só pode utilizá-lo mediante pagamento. Se você não pagou, você não pode utilizar, tá? Então, exemplos práticos disso: Windows, Photoshop, Adobe. Então, se você não pagou, você não pode utilizar. E aí entra um tipo de licença dentro do software proprietário. Normalmente, esse tipo de licença, que é chamado de shareware, né? O shareware, né? Ele te limita um tempo, por exemplo, 30 dias você pode utilizar todas as funcionalidades do sistema. A partir de 30 dias você vai ter que pagar para utilizar. Existem outras metodologias também, que é o seguinte: ele te libera por infinito tempo, né? Não tem uma contagem de dias, só que você só utiliza recursos básicos. Para que você consiga utilizar recursos avançados, você tem que pagar pela licença. Então esse é o tipo de licença que é o shareware, né? Que limita ou por tempo ou por funcionalidades o uso do software em si. Bom, e aí nós vamos para o último tipo de licença, que seria o open source, também chamado de código aberto. Muitas pessoas confundem open source, né? Vamos chamar de código aberto para ficar mais fácil em português, né? Com software livre. Gente, software livre é a liberdade de tudo, né? Open source significa que você tem acesso ao código-fonte. Se soar meio técnico, o que seria ter acesso ao código-fonte, professor João Kleber? É você pegar as linhas de comando do sistema em si e alterar do modo que você queira. Só que tem um porém. No software livre você pode pegar o código-fonte, você pode aperfeiçoar, você pode compartilhar, desde que você tenha trazendo ideias benéficas, né? Só que acontece, não é sinônimo do open source fazer a mesma coisa. Claro que todo open source é um software livre em si, né? Alguns utilizam, sim. Por exemplo, o Linux é um open source? Porque você tem acesso ao código-fonte, né? Só que existem algumas empresas que você só pode ver o código-fonte, mas você não pode, por exemplo, alterar. Então, uma coisa que eu quero que vocês gravem é o seguinte, ó: o desenvolvedor, ele determina quais são as condições de uso. Então, por exemplo, você pode ter acesso ao código-fonte, mas você não pode fazer um aperfeiçoamento. Então, é algo que está... Bom, então, pessoal, no open source, o desenvolvedor...
Então, galera, no Open Source, o desenvolvedor que ele determina, né? O desenvolvedor, para quem não sabe, é o programador, é ele que determina como que será o tipo de licença, o tipo de uso desse software. Então, às vezes você só pode ter o acesso ao código-fonte, mas não pode melhorar, não pode aperfeiçoar, diferentemente do que o software livre. Que o software livre você pode fazer o que você quiser, desde que você tenha ideias benéficas, né? Bom, e essa é a diferença crucial, né? Praticamente essencial do Open Source para o software livre. Então nós vimos os 4 tipos de licença, nós vimos que a licença de software livre é a questão da liberdade, você pode estudar, você pode aperfeiçoar, você pode compartilhar, né? E você pode distribuir, né? A ideia de software comercial, né, ou o proprietário, a ideia é que você só pode utilizar mediante pagamento. Nós tivemos também a licença de freeware, que é o que? Somente para uso gratuito. Nós temos, por último, o open source, o código aberto, que muitas vezes as pessoas colocam em questão de concurso público para confundir vocês. Então a gente tem que saber interpretar. Todo software livre é código aberto? Sim, mas nem todo código aberto é software livre. Por que nem todo código aberto é software livre? Porque quem determina o uso do sistema em si é o desenvolvedor, é quem fabricou, é quem desenvolveu o sistema. Só que você vai ter acesso ao código-fonte, que é um requisito do software livre. Então, fiquem espertos, porque isso cai em concurso público e muito. Beleza? Bom, entendemos o tipo de licença, que seria o que seria licença, né, galera? Licença é a forma que você utiliza o software. Agora a gente precisa entender que existem 2 tipos de sistema. Nós temos os sistemas operacionais e nós temos os sistemas aplicativos, tá? Bom, o que seria um sistema operacional? Um sistema operacional, isso é dica de concurso público, não é somente um sistema, são vários sistemas, é um conjunto de softwares que permite gerenciar a máquina, gerenciar o hardware, que seria o computador, e fazer a interação entre homem e máquina. Então, as 2 funções cruciais do sistema operacional é gerenciar o hardware, né, que seria toda a parte física do computador, e gerenciar os aplicativos, que seriam softwares também, e fazer a interação entre o homem e o computador. Para que vocês entendam o que eu acabei de falar para vocês, eu trouxe para vocês essa imagem, que mostra certinho como que é o funcionamento de um sistema operacional. Aqui desse lado nós temos nós, os seres humanos, e do outro lado nós temos a máquina, que é o computador em si. Então o que o sistema operacional é? Ele fica entre a máquina e o usuário. Então ele é intermediário, certo? Vamos supor que você queira abrir o Facebook, correto? Vou abrir o Facebook, professor João Kleber. Beleza. O ser humano ele só entende interface gráfica, né? E aí você vai abrir o navegador, utilizando ícones, né, atalhos. Só que o computador ele não entende interface gráfica, ele só entende somente uma linguagem. Para quem não sabe, que é binário. Professor, o que é binário? É 0 e 1. Então o computador não entende letras, não entende caracteres especiais, interface gráfica, não, ele só entende 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Então o que o sistema operacional faz? Ele transforma a interface gráfica em linguagem binária, e aí o computador executa o que você quer, que no caso é abrir o Facebook, só que quando ele está abrindo o Facebook aqui, né? Quando ele está abrindo o Face aqui, ele não está abrindo interface gráfica, ele está utilizando linguagem binária. E aí o que acontece? O sistema operacional ele retorna para o usuário, só que ele faz o processo inverso. Se antes ele transformou a interface gráfica para a linguagem binária, agora ele faz linguagem binária para a interface gráfica. Tudo isso em tempo real, galera. Então significa, para vocês consigam compreender melhor, o sistema operacional é como se fosse um tradutor em tempo real, né? De um lado, interface gráfica, do outro, linguagem binária, né? E aí ele fica fazendo essa troca a todo santo momento. Beleza? Então, essa que é a ideia do sistema operacional. Lembre-se também que não é um sistema só, são vários sistemas, né? Então, a gente diz que é um conjunto de softwares que permite gerenciar o hardware, o software e faz a interação entre homem e máquina. Perfeito? Simples, rápido, prático, tá? Entendemos o conceito de sistema operacional e entendemos também que existem vários tipos de sistema operacional, né? Eu vou trazer para vocês os 3 que são mais
solicitados em questão de concurso público, tá? Quais são os três? Windows, Macintosh e Linux, tá? Windows, ele é um software proprietário. Vimos na aula passada, né, no bloco passado, que o que seria um software proprietário? É aquilo que você tem que pagar para poder utilizar. O Macintosh também, ele precisa pagar para depois utilizar. E o Linux? O Linux não. O Linux, ele é um software livre. Traduzindo, eu posso utilizá-lo, melhorá-lo, estudar... Linux, né? O Linux, ele é um software livre, eu posso melhorá-lo, eu posso estudá-lo, eu posso aperfeiçoá-lo, eu posso compartilhá-lo, mas tudo gratuitamente, diferente dos outros dois aqui. Esses dois aqui são pagos, e esse aqui, ele é software livre, você pode utilizar da forma que achar necessário, tudo isso gratuitamente. Claro, que software livre, lembrando que não necessariamente é 100% gratuito. Você pode, por exemplo, solicitar por CD, você pode solicitar por DVD, você pode solicitar uma manutenção, e aí sim vai ser cobrado alguma coisa. Mas lembrando que esse valor é irrisório, né? E esse valor é para sustentar a comunidade de software livre. Beleza? Bom, nada melhor que depois que a gente viu todos esses conceitos, a gente respondeu uma questão, tá? Essa questão foi cobrado na prova da Prefeitura de São Paulo, a banca foi a CESP, nesse ano de 2016, para o cargo de assistente. Então vamos verificar o que eles estão cobrando. Assinale a opção correta acerca de sistema operacional Linux, né? Bom, vamos fazer a interpretação. O Linux é um software que equivale aos pacotes de ferramentas da Microsoft Office no ambiente Windows. Nada a ver, né? Microsoft Office é um aplicativo e não é um sistema operacional. Então a gente já pode eliminar essa questão. B. Os programas próprios para o sistema Linux do pacote de produtos BR Office não funcionam no ambiente Windows. Normalmente, os softwares, quando são de diferentes sistemas operacionais, eles não têm compatibilidade. O que é compatibilidade? Eles não funcionam em diferentes sistemas operacionais. Por exemplo, você tem um carro, vamos supor que você tem um carro da Volkswagen, o carro Gol, certo? É um tipo de motor. Esse motor do Gol, ele não funciona, por exemplo, no Chevrolet Celta. Então, às vezes, eles não têm compatibilidade mesmo. Então, essa aqui não podemos colocar como correta, né? Bom, o Linux e as suas distribuições, né, que são as versões, são softwares de código aberto. Opa! Que podem ser usados, copiados e redistribuídos sem restrições. Opa, encontramos aqui uma correta, né? Para concurso público, eu vou falar um macete para vocês. Deixem e não marque agora, porque talvez possa ocorrer que existe uma alternativa que seja mais correta. Certo? Então vamos analisar as outras. D. Para fins de segurança e também para evitar o uso de programas... Olá, meus amigos, minhas amigas, convido vocês a assistir o final desse vídeo e, além disso, fazer o nosso curso super competitivo, focado, direcionado para o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Ceará 2017. Nós aqui do Lá Concursos, nós elaboramos um curso online específico para esse certame. E papo reto com você. Se você assistir as nossas videoaulas, cumprir as nossas orientações pedagógicas, fazer o nosso personal coach, que é o nosso projeto pedagógico, eu tenho certeza absoluta que no dia da prova, no dia da avaliação, você estará muito preparado e você vai ter só lembranças positivas aqui do professor Luiz e de toda a nossa equipe do Lá Concurso, tá certo? Ah, já ia esquecendo, você quer esse material de apoio do professor? Você pode fazer o download gratuitamente no nosso site. Basta clicar aqui embaixo, preencher um pequeno cadastro e você faz e você pode baixar aí o download desse material para você estudar em casa tranquilamente. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui no Lá Concurso. Fui, obrigado, tchau. Clique lá.